A questão 18 diz assim: considere no plano cartesiano o seguinte conjunto de 13 pontos. Os pontos são apresentados e aí vem a letra A. Quantos são os triângulos cujos vértices pertencem ao conjunto A? Bom, para poder resolver essa questão, a gente parte da premissa de que um triângulo possui 10 pontos. Então, todos os pontos estão sobre os eixos das abscissas ou os eixos das ordenadas. Para formar um triângulo, esse triângulo vai ter duas possibilidades de existir. Ele vai ter 2 pontos no eixo das abscissas e um nas ordenadas, ou então 2 pontos nas ordenadas e um nas abscissas. Portanto, o primeiro passo é separar quais pontos que, ao serem juntados, vão formar um triângulo. Então, o número desses triângulos corresponde ao número de subconjuntos de A, contendo 3 pontos não colineares, que é exatamente o que foi explicado. Portanto, se n é o número total de subconjuntos de 3 pontos de A, e m é o número de subconjuntos de A que contém 3 pontos colineares, ou seja, um do lado do outro, então o número de triângulos com vértice A seria n menos m. Como A é um conjunto que tem 13 pontos, o número de subconjuntos de A que contém 3 pontos é uma combinação de 13. Então escolhe 3, que fica 13 fatorial sobre 3 fatorial vezes 10 fatorial, que resulta em 286 subconjuntos de A que contém 3 pontos um do lado do outro. Então, os pontos de A que estão distribuídos nos eixos das abscissas e das ordenadas, há um subconjunto de 7 pontos sobre o eixo das ordenadas e um subconjunto também de 7 pontos sobre o eixo das abscissas. Então, qualquer subconjunto de 3 pontos colineares de A é um subconjunto de A1 ou A2. Como estes conjuntos têm 7 pontos cada um, o número de subconjuntos de A com 3 pontos colineares nada mais é do que 2 vezes uma combinação de 7 conjuntos, 7 pontos, e eu escolho apenas 3, que vai dar um total de 70 pontos. Assim, o número total de triângulos que satisfazem as condições dadas, que é n menos m, vão ser os meus 286, que são todos os 3 pontos colineares, menos 70, que me resulta então em 216. A letra B pergunta: quantos são os triângulos com vértices A e 2 de seus vértices sobre o eixo das ordenadas? Bom, para resolver essa, a gente tem que pensar o seguinte: se um triângulo tem 2 vértices sobre o eixo das ordenadas, então, obrigatoriamente, o terceiro vértice pertence ao eixo das abscissas e deve ser diferente do 0, 0, que é o nosso ponto central. Portanto, para formar um triângulo nas condições dadas, devemos escolher 2 pontos dos 7 pontos nos eixos das ordenadas. E um terceiro ponto que vai ser diferente no conjunto de 6 pontos dos eixos das abscissas, que também deve ser diferente do 0, 0. Portanto, o número total de escolhas de 2 pontos sobre o eixo das ordenadas nada mais é do que uma combinação de 7 escolhas, escolhe 2, que, efetuando as contas, me resulta em 21 possibilidades. E como há 6 possibilidades de escolha para o terceiro vértice sobre o eixo das abscissas, o número de triângulos satisfazendo as condições dadas é 21 vezes 6, que me resulta em um total de 126.